Om Stapakaya Damasya Sarvadama Svarupni Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma sessão de leitura, contemplação dos ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa, contidos no livro Sri Ramakrishna Katarita, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, livro escrito por Mahendranath Gupta, o discípulo M, discípulo direto de Sri Ramakrishna, que entre os anos de 1886 e 1882, melhor dizendo, e 1886, né, conviveu com Thakur e registrou, né, aquilo que ele acolheu deste convívio, neste maravilhoso livro, não é? Cheio de sabedoria, cheio de registros diretos de uma grande alma que nos transmite, não é? Muitos meios para alcançarmos o amor a Deus. Nesse 16º episódio que temos hoje, vamos dar continuidade àquela conversa que Sri Ramakrishna estava tendo com alguns devotos, ocorrida ali em 29 de março de 1883, no templo mesmo de Dakshinela. Sri Ramakrishna recebia alguns amigos e conversava com eles sobre algumas coisas, não é? Eu iniciei, não é, esse capítulo de hoje, como já fiz em outras oportunidades, com a recitação do Pranam mantra de Sri Ramakrishna, que está dizendo, né, que Sri Ramakrishna é uma reunião dos ideais anteriores, que ele é como uma convergência do ensinamento dos avatares anteriores a ele, não é? Que seu ensinamento, então, é este ensinamento maravilhoso desta época, não é? E é com esta fé, é com esta percepção, que damos ouvidos a essas palavras de Sri Ramakrishna. No último episódio, então, Sri Ramakrishna estava a falar, no finzinho da conversa, né, que nós lemos aqui, sobre o problemático de a gente ter uma postura embusteira, ou seja, nós representarmos através de roupas, através de certos gestuais, através de certa atuação no mundo, um tipo de realização que não temos, um tipo de anelo que não temos, um tipo de compromisso espiritual que não temos. Sri Ramakrishna então falava daqueles que vestindo, né, o manto ocre, laranja, dos renunciantes na Índia, não eram verdadeiramente renunciantes. E dizia ele, é melhor então você vestir uma roupa branca, roupa do Brahmacari, para não comprometer, né, esse símbolo com algo que você não vive. Nós poderíamos fazer uma associação isso, aqueles que se vestem de preto, com roupa monástica dos monges cristãos no Ocidente e no Oriente também. Nós poderíamos falar isso de muitas coisas, né? A expressão externa de devoção, quando isso não é acompanhado por uma renúncia interior. Então, Sri Ramakrishna falava sobre isso, sobre o orgulho, sobre, né? E assim terminou aquele registro que fazíamos. Na continuidade dessa conversa, Sri Ramakrishna está falando para os dois, Amrita e Trailokya. Ele está dizendo o seguinte: Narendra e Rakal e esses jovens são sempre perfeitos. Eles são devotos de Deus em cada nascimento. Os devotos comuns alcançam um pouco de devoção depois de praticar disciplinas e austeridades espirituais. Mas esses meninos sentem amor por Deus desde o nascimento. Eles são como a imagem natural de Shiva que vem à Terra e não é feita pelo homem. Os sempre perfeitos são uma classe à parte. Nem todo pássaro tem bico torto. Eles nunca estão apegados ao mundo, ao exemplo de Prahlada. Muito bem. Aqui eu vou fazer um comentário, então. Narendra e Rakal são os discípulos de Sri Ramakrishna, aqueles do seu círculo interno, o qual ele caracterizava assim, que futuramente serão Swami Vivekananda e Swami Brahmananda. Swami Vivekananda, grande apóstolo e discípulo de Sri Ramakrishna, muito conhecido,
né, uma espécie de introdutor, uma abertura, né, aos ensinamentos do Vedanta no Ocidente. E Swami Brahmananda foi, né, aquele que era chamado de o filho espiritual de Sri Ramakrishna, primeiro presidente da Ordem e Missão Ramakrishna, né, o abade ali do mosteiro de Dakshinawar, que, né, são esses dos discípulos de Sri Ramakrishna que obtiveram assim essa posição de liderança. E Sri Ramakrishna está falando dele e dos outros jovens, que são também esses do círculo interno. O que Sri Ramakrishna está dizendo aqui é muito importante. Ele está dizendo que existem almas que são sempre perfeitas, ou seja, eles vêm para esse mundo como se fosse assim, uma espécie de extensão do Avatar. O Avatar é uma encarnação de Deus. Ok? É Deus feito homem. Ele não está aqui cumprindo karmas. Ele está aqui como um ponto de auxílio a todas as almas atadas, que estão sim submetidas à escala do karma. O Avatar não. O Avatar cumpre uma peça aqui, para a nossa liberação. E o que ele está dizendo é que existem essas almas perfeitas, os Svarakotis, os companheiros do Senhor, que vêm com ele. E ele está dizendo, esses devotos, né, esses são devotos de Deus desde o seu nascimento. E aí ele diz, as almas outras, indivíduos que nascem assim, praticam austeridades e alcançam um pouco de devoção. Mas esses não, esses já vêm prontos. Então aqui Sri Ramakrishna está dizendo, né, são uma classe à parte. Nisso ele está caracterizando o diferencial das almas, que são na sua essência da mesma qualidade, sem dúvida nenhuma, da mesma qualidade de Deus. Não é? Mas qualitativamente são da mesma característica, mas quantitativamente são diferentes. Então esse é um ensinamento muito importante, não é? Que ele nos remete àquelas ideias a respeito de unidade, né? E de diversidade. O ensinamento de Sri Ramakrishna, ele vai estar falando sempre de uma essência comum, mas com muita diversidade. Né? Nisso aqui, como já apontado em outras oportunidades, e será apontado no próprio Katarita, o ensinamento de Sri Ramakrishna é muito mais próximo, teologicamente falando, do Vishishtadvaita Vedanta de Ramanuja, ou seja, a não dualidade com qualificações, não é? Do que do ensinamento do Advaita Vedanta, que se tornou muito notabilizado com o Sri Shankara. Nós sabemos, não é? Que os pensamentos do monismo advêm, né? Vem antes de Shankara, né? E depois de Shankara também tivemos desenvolvimentos. Mas a ideia, né, de que só Brahman existe, só existe esta consciência e todo o resto é uma manifestação dele, ela é desenvolvida de maneira diferente no ensinamento de Sri Ramakrishna, não é? Ele vai explicar isso algumas vezes, fala, por exemplo, do famoso exemplo da fruta. Ele diz, a fruta é casca, né, as sementes e a polpa. Você não pode só olhar para a polpa e dizer, isso aqui é a fruta. Nisso ele está querendo dizer que nós precisamos compreender essa diversidade de existências dentro da essência de Deus, né? Quando ele fala aqui, então, que esses vêm diferentes, e está dizendo, nem todo pássaro tem bico torto, eles estão querendo dizer o seguinte, não são todas as pessoas que têm as mesmas características. Ele não está falando aqui apenas da questão do karma. Ele está falando de uma destinação. São de outra natureza, em certo sentido. São de uma outra classe. Ele fala claramente, uma classe à parte. Assim como o Avatar. Não é? Isso é muito difícil para algumas pessoas entenderem. Sobretudo aqueles influenciados pelos pensamentos do Advaita Vedanta. Que não podem entender essa diferenciação. Porque, afinal de contas, só existe um. É um sem segundo. Não é? Não. Ensinamento de Sri Ramakrishna, que vai ser corroborado também por Swami Vivekananda. Swami Vivekananda é daqueles que ensinam a teologia do Avatar. Ele vai dizer, existem duas criações. Nós, as almas comuns, e o Avatar. O Avatar é feito à mão. Todas as demais são feitas em um processo fabril, de fábrica, em série.
Veja, Swami Vivekananda aqui não está se colocando como uma alma perfeita, mas está diferenciando o avatar dos demais. Esse ensinamento para o Advaita Vedanta, ele é um tanto quanto inconcebível, porque o Advaita Vedanta vai ver a própria manifestação de Ishvara, o Senhor, como um processo de Maya. Sri Ramakrishna não ensina isso. Sri Ramakrishna ensina o contrário disso. Eu enfatizo isso muito aqui, porque a grande maioria das pessoas que vai entrar em contato com o ensinamento de Sri Ramakrishna muito provavelmente terá um pano de fundo mais Advaita, porque o Advaita Vedanta, ele é aquilo que caiu nas graças dos interessados por Vedanta no Ocidente. As outras escolas são muito pouco conhecidas, não é? Então, existe uma certa interpretação equivocada de que Vedanta é Advaita Vedanta. Não é isso. E aqui, como o Swami Vivekananda enfatizou muito a questão do discernimento, a questão da mente, não é? Acabou ficando essa impressão de que Sri Ramakrishna ensina Advaita Vedanta. Ele não ensina Advaita Vedanta. Ele explica o que é o Advaita Vedanta, dizendo que não é esse o seu caminho. Muito bem. E aqui ele está explanando sobre isso, falando a respeito de Narendra e Rakal, Swami Vivekananda e Swami Brahmananda e dos outros discípulos do seu círculo interno. Ele está dizendo que eles vieram com uma outra missão. E aí ele fala, por exemplo, eles nunca estão apegados ao mundo. Veja, em outra oportunidade, Sri Ramakrishna falava dos peixes que estão na rede do mundo. Ele dizia, há 4 tipos de almas. 4 tipos de almas, vamos entender isso. Não são 4 tipos de jivas, 4 tipos de almas. Aqueles que estão atados, aqueles que estão atados, esses primeiros atados, não lutam para sair da rede. Existem aqueles que estão atados e que lutam para sair da rede, mas não conseguem. E existem aqueles que lutam para sair da rede e conseguem. E existem aqueles poucos que nunca estiveram na rede. Não é? Nunca estiveram atados. Então eles estão aqui para dar sinais ao mundo. E aí ele fala, por exemplo, né? Prahlada. Prahlada é um personagem dos Puranas. Ele é filho de um rei que está estabelecendo a proibição do culto a Deus. Né? Um ateísta, digamos assim. E Prahlada é filho desse rei. Só que Prahlada é um grande devoto de Vishnu. Então, por mais que as circunstâncias todas externas estivessem favoráveis ao ateísmo, Prahlada já viu pronto. Ele nunca se apegou ao mundo. E é isso que Sri Ramakrishna está dizendo. Existem aqueles que vieram com uma característica diferente da sua origem. Não é? Muito bem. Continua Thakur. As pessoas comuns praticam disciplinas espirituais e têm amor a Deus, mas também são apegadas ao mundo, encantadas pela luxúria e ganância. Elas são como uma mosca que pousa em uma flor, em Sadesh, também em sujeira. Aí, durante Sri Ramakrishna falando isso, todos estão quietos e silenciosos. Os sempre perfeitos são como as abelhas, que só pousam nas flores para saborear o mel. Os sempre perfeitos bebem o néctar do divino. Eles nunca buscam prazer mundano. O amor e a devoção do sempre perfeito não são como a devoção comum, adquirida pela prática de disciplinas espirituais. Realizar tanta repetição do nome e tanta meditação é adorar de uma maneira prescrita, é devoção ritualística. É como contornar um campo de arroz ao longo do cume externo para chegar ao outro lado. É como ir a uma aldeia de forma indireta ao longo da margem de um rio sinuoso. Muito bem, vou explicar isso aqui. Então aqui Sri Ramakrishna está aprofundando esse ensinamento. Ele está dizendo que nós, as pessoas comuns, nós sim alcançamos a afeição, o amor a Deus através das práticas da religião. Nós aprendemos, não é? A lembrar de Deus, aprendemos a trabalhar a nossa mente. Mas ao mesmo tempo que fazemos isso, somos tremendamente apegados ao mundo, não é? Nós temos os nossos desejos, nossos sonhos aqui. Ao mesmo tempo que temos fé em Deus, temos esperança em Deus, nós temos também um grande apego pelo mundo.
E Sri Ramakrishna aqui compara isso à mosca. Ela vai no doce, né? Ele falou aqui do sandesh, um doce, e ela vai no cocô, que está na rua. Entende? Existe um santo cristão ortodoxo, o monge Paísios, da Montanha Santa, do Monte Athos, que ele falava sobre isso, a natureza da mosca, a natureza da abelha. O monge padre Paísios falava dessa dicotomia, dessa dualidade entre a mosca e a abelha. Sri Ramakrishna aqui está tornando isso mais complexo. E lembremos, né? Sri Ramakrishna falou isso antes, né? Ele está falando a respeito de nós que somos um pouquinho dos dois. Um pouquinho da busca pelo doce e um pouco da busca pela sujeira. Mas ele está dizendo, isso é o comportamento da mosca. Para que a gente não venha entender que é assim um preto no branco total. A gente é essa mescla. Então ele diz, né? As pessoas comuns praticam disciplinas espirituais e têm amor a Deus. Mas também são apegadas ao mundo e encantadas pela luxúria e ganância. É verdade. Existem pessoas morais, pessoas boas, pessoas religiosas, mas que jogam na loteria porque querem ficar milionários. Existem pessoas morais, pessoas religiosas, pessoas piedosas, mas que, diante de atração física, se sentem balançados, tremendamente balançados. Não é? Então, a gente combina as coisas. E aqui na imagem de Sri Ramakrishna, uma imagem forte da mosca, né? Ela vai nas fezes e ela vai no doce. Ela vai no limpo e vai no sujo. Já ele diz, os sempre perfeitos são como as abelhas, que só pousam nas flores. De fato, as abelhas não vão no cocô. Né? Os sempre perfeitos bebem o néctar do divino. Eles nunca buscam prazeres mundanos. Veja como é interessante. Nós podemos entender que existem dois bichinhos diferentes. A abelha e a mosca. Mas nós temos dificuldade, às vezes, de entender que existem almas de natureza diferentes. Nós temos essa dificuldade. O ensinamento do Advaita Vedanta prejudica bastante esse tipo de entendimento. Porque ele quer dizer que é tudo exatamente igual. E Sri Ramakrishna está dizendo aqui, não é verdade. Ele está demonstrando na prática que não é. Não é? Então, Sri Ramakrishna fala, esta devoção ritualística, ela é uma forçada na coisa. Você está tentando chegar lá. Enquanto esses são naturalmente assim. Então, continua, Thakur. Quando Raga Bhakti e Prema Bhakti, ou seja, aquela natural atração e aquele fervor meio louco, puro aqui, né? É aquela atração natural e aquela pureza de amor por Deus, né? Ou o amor por Deus como um ente próximo e querido se desenvolve, a pessoa não precisa mais praticar rituais. É como atravessar um campo de arroz depois da colheita. Não é preciso caminhar ao longo do cume do campo, mas pode-se atravessá-lo em linha reta. Veja a imagem toda, né? Sri Ramakrishna está dizendo, aqueles que praticam as práticas rituais religiosas, eles estão contornando um campo de arroz porque está ali, né? O arroz está no campo. Então você não tem como atravessá-lo direto. Aquele que alcançou, então, esses estágios de devoção, veja, Bhakti não é aqui a devoção ritualística. Raga Bhakti, Prema Bhakti são o fruto. Quando você tem natural, atração por Deus, e pureza, ou seja, você não quer nada, você só quer o amor, você só ama. Você atravessa o campo de arroz porque não tem mais arroz, ou seja, as práticas não são mais necessárias porque o objetivo já foi alcançado. Então continua, Thakur. Quando um rio enche, você não precisa caminhar ao longo de sua margem sinuosa. Quando o campo está cheio de água, você pode atravessá-lo direto em um barco. Um outro exemplo, né? Você não pode conhecer Deus sem esse tipo de amor apaixonado, devoção intensa. Então aqui, sendo muito claro, pessoas religiosas, vou à missa todos os domingos. Toda semana eu me confesso. Às sextas-feiras eu abdico de carne, só como peixe. Eu todos os dias rezo o rosário. Eu faço minhas orações da manhã e da noite. Não é? Eu, né, tento procurar ler as escrituras. Um católico, por exemplo, falando. Pratica.
tenta praticar perfeitamente a sua religião. É muito bom isso, mas isso não é conhecimento de Deus ainda. Conhecimento de Deus será quando ele tiver a sua mente exclusivamente voltada para Deus. Essas coisas todas ajudam? Ajudam. O muçulmano realiza 5 orações diárias. Seja lá o que estiver fazendo, para tudo que tem que fazer, coloca o seu tapetinho, vê a direção para a Meca, faz as orações prescritas da maneira correta. Ele só se alimenta com um alimento permitido, não é? Ele faz as abluções antes, ele lê o Corão, ele medita em Deus. Tudo isso é muito bom, mas isso ainda não é o conhecimento de Deus. Isso é para se chegar lá. Então, você não pode conhecer Deus sem esse tipo de amor apaixonado e devoção intensa. Ou seja, normalmente a gente pensa, né, que a pessoa que é muito religiosa assim é um apaixonado e já tem devoção intensa. Sri Ramakrishna está esclarecendo que não. Isso aqui é um trabalho, não é? Então, continua Thakur. A essência do Samadhi, o Savikalpa e o Nirvikalpa. São subtítulos, né? O jovem Amrita pergunta: Senhor, o que você experimenta no estado de Samadhi? Sri Ramakrishna vai responder: Você não ouviu falar que a barata se torna um besouro ao meditar em um besouro? Você sabe como me sinto? Como um peixe solto de uma panela no Ganges. Amrita pergunta: Não resta o menor traço de ego, então? Sri Ramakrishna responde: Sim, geralmente um pouco de ego permanece. Por mais que você moa um pedacinho de ouro em um rebolo, um pequeno grão dele permanece. Outro exemplo é grande incêndio e sua faísca. A consciência exterior desaparece, mas geralmente um pouco de ego, né? De egoísmo permanece para o prazer. O prazer só é possível quando há o eu e você. Mas às vezes ele apaga até mesmo esse egoísmo. Isso é chamado de Jada Samadhi ou Nirvikalpa Samadhi. O que é essa experiência não pode ser descrito em palavras. Um boneco de sal foi medir a profundidade do mar, mas só passou um pouquinho antes de se dissolver. Tornou-se como o mar. Então, quem estava lá para voltar e dar conta da profundidade do mar? Muito interessante. Já falamos sobre isso aqui, mas isso é essencial. Esse devoto, Amrita, está perguntando para Sri Ramakrishna, afinal de contas, o que se experimenta nesse Samadhi. Sri Ramakrishna está dizendo que a lenda, né, da barata que meditou no besouro e se transformou no besouro, ou seja, transformou a sua natureza. Não é? Transformou a sua natureza. E depois ele dá um exemplo. O peixe solto de uma panela no Ganges. Ou seja, ele estava numa panela com água. Ele foi solto no Ganges, ele saiu da panela, ou seja, da restrição da água, para ir para a completude da água. E aí esse rapaz, esse está descrevendo a experiência da imersão em Brahman, ok? E aí o rapaz diz, mas não resta então nenhuma indiferenciação, ou seja, você e Deus? Sri Ramakrishna diz, sim, geralmente um pouco de ego permanece, porque só esse, disse Ramakrishna, dá a experiência do prazer da conexão, comunhão, ok? Então ele dá exemplos aqui, você pega o ouro e você tritura o ouro, sempre fica um pozinho de ouro que seja, né? Nisso, o que ele está querendo dizer? Que a pessoa alcança a comunhão com Deus, ainda é uma comunhão. Mas ele diz, às vezes, isso desaparece também. Essa experiência do desaparecimento, Sri Ramakrishna diz, não pode ser descrita. Naturalmente. Porque quem vai descrever se não há mais o que descrever? Quem descreve? Há o que se descrever, mas não há quem descreve. Esse exemplo do bonequinho de sal é muito interessante, porque se ele está no fundo do mar, para descrever como é o fundo do mar, antes de chegar no fundo do mar ele desaparece porque ele dissolve-se na água. Mas veja, o sal está na água. Não é que o sal tenha deixado de ser sal. O sal se tornou
tão imerso na água que ele não consegue mais ser visto, mas ele ainda existe. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna que contrapõe a perspectiva do monismo absoluto. O que ele está dizendo aqui é que não dá para ensinar isso. Porque isso é justamente a contradição de qualquer ideia de ensino. Porque ensino já exige dualidade. Não é? Então, esse é o ponto muito importante que a gente deve entender. Sri Ramakrishna diz, ele ensina Vijnana. Ele diz que Vijnana é superior a Jnana, é superior. Veja, você alcançou o conhecimento do Brahma impessoal. Depois disso, existe o conhecimento de Brahma impessoal e pessoal. Ou seja, é à frente, é mais avançado. Não é verdade que seja a mesma coisa, é mais avançado Vijnana. Ou seja, você percebe que Sri Ramakrishna está dizendo que sempre existirá o eu do indivíduo. Ele pode estar tremendamente conectado a ponto de nem mais se perceber. E aí é como se fosse um sono. Mas o indivíduo que sonha, que dorme, não está desaparecido, ok? Seu corpo continua lá. Ele continua estando lá. Ele só não está manifestando nada porque ele está no sono profundo. Mas ele continua existindo. E existe aquele outro estado que é quando você está totalmente conectado em um senso de separação mínimo que lhe permite o prazer da comunhão. Todos podem entender isso, o côncavo e o convexo, né? Você junta. É isso. Muito bem. Continuando então aqui, né, em mais uma sessão. Estamos aqui na 6ª sessão, né, desse primeiro volume. Continuamos a conversa. Não, aqui já é uma outra oportunidade. Aqui já estamos no dia 22 de julho de 1883. Estávamos em março, aqui estamos em julho, né? Um salto aqui. Ele diz, né, que é esse dia 22 de julho de 1883 e os devotos voltaram para ver Sri Ramakrishna. Eles geralmente não têm tempo livre para vir em outros dias da semana, não é? Então, esse é o ponto. Domingo é um dia que possibilita as pessoas comparecerem mais às reuniões com Sri Ramakrishna. Então ele diz, Adar, Rakal e M, veja, M está falando dele mesmo, sempre assim, né? Chegaram ao templo de Kali, vindos de Calcutá por volta de 1 ou 2 da tarde. Aí fala que eles vieram em uma carruagem alugada e tudo mais. Sri Ramakrishna descansou um pouco após a refeição do meio-dia. Mani Malik e alguns outros devotos também estão lá. Ou seja, dá um quadro geral de quem é, né? Esse pessoal que está ali com o Sri Ramakrishna. Aqui, Mahendranath vai fazer uma grande descrição novamente do templo, né, das condições. Ele diz aqui, o templo de Radha Kanta, ou seja, de Krishna e Radha, e o templo de Bhavatarini, ou seja, da mãe, estão localizados na parte oriental do grande pátio do templo de Kali, de Rasmani, ou seja, aquela mulher muito rica que criou esse complexo, né? Os 12 templos de Shiva estão na área oeste. Enfim, vai fazendo essa descrição, né? Que é muito legal, mas eu vou aqui pular isso, porque senão fica muito, né, muito extenso. Mas algumas coisas são interessantes, né? Ele diz, na parede interna do quarto de Sri Ramakrishna estão penduradas imagens de deuses e deusas, entre elas uma imagem de Cristo, segurando a mão de Pedro para salvá-lo do afogamento. Há também uma imagem de pedra do Buda. Sri Ramakrishna está sentado em uma cama de madeira, voltado para o norte. Os devotos estão sentados, alguns no chão, alguns em esteira e outros em pequenos tapetes. Todos eles estão olhando para a figura feliz do grande homem. Não muito longe da sala, ao longo do lado oeste do aterro, o sagrado rio Ganges flui para o sul. É como se a fonte da correnteza da estação da chuva corresse ao encontro do mar, vislumbrando a sala de meditação do grande santo e tocando em seu caminho. Uma imagem poética, mas o que eu gostaria de destacar é,
No quarto de Sri Ramakrishna tinha imagem de vários deuses e deusas, uma imagem do Buda e um quadro de Cristo segurando a mão de Pedro que está se afogando no mar. Veja, Sri Ramakrishna manifestava claramente para todos aqueles que iam buscar a sua disposição, a sua mensagem, de modo que não poderia haver constrangimento. Se chegasse um Vaishnava ali, ele teria que contemplar isso. Se chegasse ali um Shaiva ali, teria que contemplar isso. Chegasse um cristão ali, teria que contemplar isso. Chegasse um muçulmano, um Sikh ali, teria que contemplar isso. Está muito claro que Sri Ramakrishna não está fazendo nenhum tipo de esconderijo dessa sua manifestação. E isso é muito bonito, né? Sobretudo se considerarmos a época. Talvez isso hoje não fosse tão significativo, mas pense naquela época, pense em um Brahmane, sacerdote de um templo. Está falando para aquela comunidade de pessoas tão cheias de sectarismos. Porque nós temos essa ideia, né? O hinduísmo é muito amplo, muito abrangente, de fato é. Mas existe muito sectarismo, muitas escolas, muitas preferências. E naquele mundo ali existiam também os muçulmanos, os cristãos. E Sri Ramakrishna está fazendo essa apresentação, né, de ideal. Muito bem. Mani Malik é um devoto Brahmo Samai, né, aquela organização que eu já falei sobre ela, de 60 ou 65 anos. Alguns dias atrás, ele visitou Kashi, que é um centro religioso, tá? Hoje ele veio ver Thakur e está contando a ele sobre sua visita. Mani Malik diz: eu conheci outro sadhu. Ele disse: sem controle sobre os sentidos, nada pode ser alcançado. Como ajuda apenas clamar Senhor, Senhor? Não, Mani Malik está dizendo, ele conheceu um outro sadhu que diz algo diferente de Sri Ramakrishna. Está dizendo, não tem nada disso de anseio a Deus, de rogar a Deus, não. Você precisa controlar os seus sentidos, você precisa ter práticas ascéticas. Como que então, né, podemos conciliar? Sri Ramakrishna está dizendo, o que importa é você ter anelo por Deus. Veja que, destacado, né, Mani Malik observou isso. Sri Ramakrishna é aquele que prega clamor a Deus. E existem outros ensinamentos que estão falando de necessidade de práticas ascéticas, discernimento. Sri Ramakrishna é o caminho do amor. Só para alguém não dizer aqui que sou eu que estou te torcendo, ok? Estamos lendo aqui o Sri Ramakrishna Katharita e em todo momento, continuamente, esta provocação aparece. Sri Ramakrishna está expondo o quanto o seu ensinamento é diferente desses. Porque gosta-se de dizer que o ensinamento de Sri Ramakrishna é muito amplo, que ele converge tudo, e isso significa dizer que Sri Ramakrishna não tem uma ênfase, e não tem um norte muito bem declarado. Ele tem, sim senhor. Se as pessoas ignoram isso e querem dar uma outra orientação, porque gostam de outras coisas, são outros 500. E tem todo o direito de gostar. Eu só acho estranho que, conectado ao caminho de Sri Ramakrishna, se faça essa diluição tão grande daquilo que foi o seu ensinamento direto. Mas Sri Ramakrishna vai responder a Mani Malik. Diz Thakur, você sabe no que pessoas como aquele sadhu acreditam? Deve-se primeiro praticar as disciplinas espirituais, tranquilidade, autocontrole, tolerância, que são, né, tem esses nomes, Shama, Dhamma e Titisha. Essas pessoas lutam pelo Nirvana. Eles são os Vedantistas. Eles apenas meditam sobre isso. Brahma é real e o mundo é ilusório. É um caminho extremamente difícil. Se o mundo é ilusório, então você também é ilusório. Aqueles que o dizem também são ilusórios. E os que dizem também é como um sonho. É uma filosofia muito abstrusa. É o que Sri Ramakrishna está dizendo. Veja, propagadores do Advaita Vedanta, em nome de Sri Ramakrishna. É isso que Sri Ramakrishna está orientando. Que os Vedantistas aqui são os monistas. Ele está dizendo, aqueles que dizem isso, eles estão entrando em um círculo perigoso, complicado, contraditório e inábil. Então ele continua, sabe como é? Como a cânfora ardente que não deixa vestígios.
quando você queima lenha, ainda fica um resíduo de cinza. Após o raciocínio final vem o samadhi. Então não há consciência de eu, você e o universo. Verdadeiramente. Então quem fala? Quem está falando? Se tem um falador, esse não alcançou isso, não é verdade? Muito bem. Ou alcançou e voltou, que é um Vijnani. Muito bem. Subtítulo: Reuniões com Pundit Padmalochan e Vidyasagar. Sri Ramakrishna vai falar desses punditas, desses que na linguagem do evangelho seriam os fariseus, mas não no sentido pejorativo, no sentido de serem estudiosos e eruditos. Sri Ramakrishna fala: Padmalochan é um homem de grande conhecimento espiritual. Ele tinha muito respeito por mim, embora eu repetisse: mãe, mãe. Padmalochan era o comentarista na corte do rei de Burdwar. Ele veio para Calcutá e ficou em uma casa com jardim perto de Kamarhati. Senti um certo desejo de visitar o erudito, mas mandei Iridei saber se ele tinha alguma vaidade. Disseram-me que o Pundita não tinha ego, então eu o conheci. Um grande jnani e um erudito. No entanto, ele começou a chorar quando me ouviu cantar uma canção de Ramprasad. A satisfação que encontrei em conversar com ele, nunca encontrei com mais ninguém. Ele me disse: desista do seu desejo pela companhia dos devotos. Todas essas pessoas diferentes trarão sua queda. Uma vez, ele teve uma discussão por escrito com Utsavananda, o guru de Vaishnacharan. Ele me disse: deixe-me contar a você sobre isso. Houve uma discussão e uma reunião sobre quem era o maior, Shiva ou Brahma. No final da discussão, os especialistas consultaram Padmalochan. Padmalochan foi tão inocente que respondeu: nenhum dos meus ancestrais, por 14 gerações jamais viu Shiva ou Brahma. Ouvindo sobre minha renúncia à luxúria e ganância, ele me disse um dia: por que você desistiu deles? Isso é dinheiro e aquilo é barro. Tal sentimento de diferença é o resultado da ignorância. O que eu poderia dizer a ele? Eu senti: não sei, querido. Eu não gosto de dinheiro e coisas do gênero. Por que você desistiu deles? Isso é dinheiro e aquilo é barro. Tal sentimento de diferença é o resultado da ignorância. Não é? É o que ele dizia. Sri Ramakrishna está explicando, né? Que era impossível explicar para esse erudito. Veja que bonito isso. Sri Ramakrishna ficou sabendo desse erudito, mas ele pensou: será que ele é orgulhoso? O que é orgulhoso aqui? Orgulhoso é esse pensamento do Advaita Vedanta. Orgulhoso é esse pensamento de que eu sei tudo, não existe Deus, não existe forma, e de pessoas que não experimentaram nada. Mas Sri Ramakrishna procurou saber se ele não era desse tipo, seco. E foi lá conversar com ele. E percebeu que ele era uma pessoa realmente sincera. E diz um sinal: quando Sri Ramakrishna começou a cantar a canção de Ramprasad, um grande devoto, esse homem chorou. Porque ele era apenas ignorante. Mas ele não tinha esse orgulho. Então esse homem olha para Sri Ramakrishna e diz uma história que, na discussão sobre quem é maior, Shiva ou Brahma, esse homem diz: ninguém que eu conheça viu Deus. Então ele pressupõe que Deus não existe. Então ele chega para Sri Ramakrishna e diz: se você entende o caminho do Advaita, você sabe que dinheiro e pedras são a mesma coisa. Por que abdicar se nada é? Sri Ramakrishna percebe que é impossível explicar isso para ele. Então ele diz: não, querido, é só que eu não gosto. Ele diz aqui: veja como eu posso explicar a ele que não é assim. Então essa é a dificuldade. Você não vê essa coisa de caminho direto, essas bobagens. As pessoas dizendo, né? Se Vishnu aparecer para mim, eu mando ele embora porque ele é apenas uma ilusão. Você já ouviu falar isso? Você já viu Nisargadatta Maharaj falar isso? Porque ele não viu. Porque ele não viu Vishnu. Entende? Se a pessoa nada viu, ela fica nesse estado. É muito tranquilo. Mas a pessoa não percebe que ela realiza tudo isso enquanto um eu falando com outros eus, falando sobre a abstração de não ser. Sri Ramakrishna bate nisso o tempo inteiro.
de uma forma amorosa, de uma forma divertida, de uma forma carinhosa, mas ele contrapõe isso. Então Sri Ramakrishna vai continuar. Havia um erudito que era muito vaidoso. Ele não aceitou Deus com forma, mas quem pode entender os caminhos de Deus? Ele se revelou ao Pundita na forma de poder primordial. A visão deixou o comentarista inconsciente por um tempo. Depois de recobrar um pouco de consciência, ele só conseguiu pronunciar K, K, K. Isso é, Kali. Apenas uma sílaba. Então, veja, Sri Ramakrishna está dizendo, havia um erudito que era muito vaidoso. Qual é a característica da vaidade aqui? Que ele não aceitava Deus com forma. Mas ele diz, mas Deus ninguém pode entender, e Deus se revelou àquele homem como poder primordial. Poder primordial é a mãe. É a Shakti. E aí aquele homem, depois de muito tempo inconsciente, quando voltou, só conseguia pronunciar parte do nome da mãe. Veja, o ensinamento de Sri Ramakrishna aqui não está dizendo, não, é tudo igual, você pode alcançar o objetivo. O objetivo, veja, não é conhecer Deus. Alcançar o objetivo, mesmo que você não tenha amor por Deus. Sri Ramakrishna não ensina isso. Se estão ensinando isso no nome de Sri Ramakrishna, estão ensinando outra coisa. Sri Ramakrishna não está ensinando isso. Aí o devoto pergunta, o senhor conheceu Vidyasagar, o que acha dele? Vidyasagar é um grande erudito. O Sri Ramakrishna diz, Vidyasagar tem erudição e é bom, mas carece de discernimento. O ouro está enterrado dentro dele. Se ele tivesse descoberto esse ouro, muitas de suas atividades externas teriam sido reduzidas. O ouro aqui que ele está falando é o amor a Deus, ok? Finalmente, ele teria desistido deles completamente. Se ele soubesse que Deus reside dentro do coração, sua mente teria se dirigido a ele em meditação e contemplação. Algumas pessoas desenvolvem apego depois de realizar um trabalho altruísta. Por um longo tempo, a mente deles vai para Deus e no final fica absorta nele. O tipo de trabalho de Ishvar Vidyasagar faz é muito bom. É bom ter compaixão pelos outros. Há, entretanto, uma grande diferença entre compaixão, daya, e apego, maya. A compaixão é boa, anexo não é bom, apego não é bom, né? Maya é o amor pelo próximo e queridos, esposa, filho, irmão, irmã, filho do irmão, filho da irmã, pai e mãe, amor por eles. Compaixão, no entanto, é amor por todos os seres igualmente. Muito interessante. Sri Ramakrishna está falando aqui algo que é muito profundo. Vidyasagar era um homem muito relacionado à questão social, à questão da reforma social e do pensamento erudito. Sri Ramakrishna está dizendo, ele é uma pessoa boa e que tem ali um amor por Deus escondido no coração. Só que ele está tão apegado à ideia da reforma das coisas, de fazer e de transformar o mundo, que ele se esquece da essência de tudo, que é servir e amar a Deus através do mundo. E aí ele se perde um pouco. E aí Sri Ramakrishna diz, esse apego que impede a visão de Deus é quando nós esquecemos, melhor dizendo, que as formas são carruagens que carregam o Senhor. Se nós voltarmos a nossa atenção para Deus através dos seres, nós vamos servir aos seres por compaixão a eles, pelo sofrimento deles, mas o amor, verdadeiro amor, é voltado para Deus. E tudo vira seu serviço. Esse é o verdadeiro Karma Yoga. Por isso que Karma Yoga e Jnana Yoga e Raja Yoga, verdadeiramente compreendidos, são todos subprodutos da devoção. Porque você encontrou Deus, você busca Deus, e nisso você busca discernir melhor, você busca agir melhor, você busca contemplar. Não é assim, eu posso não amar a Deus, mas eu tenho discernimento. Eu posso não amar a Deus, não ter discernimento, mas eu tenho ação. Eu posso não amar a Deus, não ter discernimento, não ter ação, mas eu tenho contemplação. Não é assim, não é isso a ideia da combinação dos yogas. Todos os yogas, ritualismo,
discernimento, ação e meditação são para buscar Deus e o amar. Então há uma distorção costumeira, porque é um discurso fácil, é um discurso que agrada as pessoas, sobretudo as pessoas que não têm devoção natural, as pessoas que são muito seculares, as pessoas que são muito intelectuais, as pessoas que são muito ativas, que querem ouvir um discurso que você pode ser espiritual sem ser religioso. E nisso acolhem uma ideia de que você não precisa ter isso de amor a Deus. Amor a Deus é coisa de bobão, é coisa de gente simplória. Não, 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 não. Eu vou ser um meditativo. Eu vou sentar ali, não vou pensar em nada. Oh, eu estou tão chique, fazendo aquele meu rostinho sorrindo um pouquinho, com os olhos fechados, né? Numa sala muito bonita, numa certa postura, tão elegante. Não é verdade? Aí o outro vai estar, por exemplo, fazendo as posturas das asanas do yoga. O outro vai estar fazendo ação social. O outro vai estar fazendo discernimento. Não isso, não isso. Eu sou aquilo. E compreendem. E o outro vai estar fazendo adoração ritual, com todos os detalhes. Ele é um adepto do caminho, né? Ele faz 64 voltas da sua japamala. Ele arruma as parafernálias da sua deidade, ele só come isso ou aquilo estritamente, ele só ora naquela direção e acha que tudo isso é o suficiente. Sri Ramakrishna está dizendo: o X da questão é buscar amor por Deus e todas as coisas que você faz devem ter esse intuito. Então, aqui sobre o trabalho social, ele diz: o que ele faz, as obras sociais, são coisas boas. Isso é bom. Ele não está dizendo que não é bom, está dizendo que é muito bom. É bom ter compaixão pelos outros, mas há uma diferença, ele diz aqui, entre a compreensão mais perfeita, que é você fazer tudo como um ato de devoção a Deus, do que você se apegar individualmente às causas. Eu já falei sobre isso aqui, sobre uma pessoa que eu conheci, que faz muitas ações sociais e que certo dia ela estava desanimada porque não resolvia todos os problemas do mundo. Eu dizia para ela: você não vai resolver mesmo. Você deveria colocar isso como um ato de adoração a Deus. As pequeninas coisas que você faz são coisas grandiosas para indivíduos. É um bem que você faz a uma pessoa. Não é desprezível porque você não mudou. A fome continua existindo e sempre existirá. Lembremos da palavra do Senhor Jesus: os pobres sempre vão estar com vocês. Isso não muda, porque existe uma disparidade muito grande de tipos e de circunstâncias. Não é verdade? Então, esse é o apontamento de Sri Ramakrishna, muito importante. Bom, meus amigos, nós encerramos aqui, então, o primeiro capítulo desta sexta sessão, né? Deste primeiro volume aqui. No próximo episódio, nós vamos para o capítulo 2, que Sri Ramakrishna vai continuar com esse assunto muito interessante. Ele vai se aprofundar aqui na natureza de Satchitananda, não é? E vai continuar falando sobre esse assunto da compaixão, sobre o assunto do serviço, muito interessante, muito importante, sobretudo para aquelas pessoas que têm um certo dilema em relação a isso, como agir, como atuar socialmente, como ter fé, essas coisas todas. Tá bom? Certamente vamos nos beneficiar muito e sempre aquele conselho, né, que tivemos em capítulos anteriores, meditando nesses ensinamentos e guardando no nosso coração a imagem bendita de Thakur. Vamos contemplar, meditar, iluminar a nossa mente, enternecer o nosso coração pela graça do Senhor. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham uma ótima semana, que possamos estar juntos aqui para o próximo capítulo. Fiquem em paz, fiquem todos com Deus.